Nós estamos ouvindo, né, já desde a semana passada, sobre aproveitando ao máximo as oportunidades. E eu agradeço a Deus porque você está aqui. Porque você não perdeu a oportunidade de estar aqui. E a você que está em casa, que não perdeu a oportunidade, mesmo não podendo estar aqui, talvez por algum empecilho, mas você está conectado conosco. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa. Peça agora para o Senhor, para que Ele possa falar ao seu coração. Para que cada palavra que seja dita aqui, que seja ministrada aqui, seja realmente aquilo que venha de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade, nesta noite, nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor, Pai, esse momento, pedindo que o Senhor fale, Deus. Me coloco como um instrumento nas tuas mãos, pedindo que o Senhor seja aquele, ó Deus, que vai falar, que vai ministrar, que o teu Espírito Santo, Pai, tenha plena liberdade aqui nesta noite, para falar aquilo que está no teu coração, e que cada um aqui, Pai, possa estar com seus ouvidos abertos, com seu coração pronto a ouvir e a obedecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E os dias que nós estamos vivendo não são dias maus? São dias maus. Mas hoje, em grande parte, não é, do mundo é comemorado o Dia das Mães. Eu até falei com a nossa missionária, a Lume, lá do Japão, e ela disse que lá no Japão também é comemorado nesse mesmo dia, o segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Por isso nós vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas mulheres da Bíblia que aproveitaram ao máximo as oportunidades que tiveram. E assim elas foram uma bênção para si mesmo, para suas famílias, para as suas gerações. Elas entraram para a história da Bíblia como mulheres que cumpriram o propósito eterno. Foram pessoas segundo o coração de Deus e nos deixaram um grande legado de fé. Por isso vamos falar delas, por esse legado que foi deixado. Mas apesar de ser o Dia das Mães, essa palavra ela é para toda igreja. Ela não é só para as mães, ela não é só para as mulheres, mas é para a igreja toda. Todos nós devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor nosso Deus coloca diante de nós. Mas para isso é preciso, é necessário viver com sabedoria. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós precisamos viver cada dia com sabedoria. Precisamos viver cada dia alerta, entendendo, discernindo cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. E não podemos deixar passar essas oportunidades, porque muitas delas não vão voltar nunca mais. Nunca mais aquela oportunidade vai aparecer na nossa vida. Então não podemos perder. Algumas oportunidades até podem voltar, mas na maioria das vezes,
elas passam e não voltam. E se nós perdermos, depois vai haver lamento, vai haver choro, vai haver arrependimento. E nós não queremos e não somos um povo para ficar arrependido por não ter aproveitado a oportunidade que o Senhor nos deu. Por isso nós queremos trazer para vocês, não é, alguns exemplos. O nosso Deus, não é, o nosso Pai, Ele coloca diante de nós essas oportunidades. E a vontade dEle é que nós não percamos. Que nós possamos aproveitar com fé, com obediência, com amor, com dedicação, com coragem, com perseverança, com sabedoria e determinação. Cada oportunidade que Ele nos apresenta. E essas mulheres da Bíblia, elas tiveram essas características de determinação, de fé, de coragem, de obediência, de amor, de realmente ser usada por Deus naquele momento em que a oportunidade apareceu. A primeira delas que eu quero anunciar nesta noite é Rebeca. Rebeca, ela foi escolhida pelo servo de Abraão para se casar com Isaac. Isaac, o filho da promessa. Ela abraçou aquela oportunidade com muita coragem. E ela foi realmente muito corajosa ao aceitar fazer uma longa viagem para se casar com alguém que ela não conhecia, alguém que ela nunca havia visto. É apresentado a ela uma oportunidade pelo servo de Abraão, dizendo que ele havia sido enviado ali pelo seu Senhor, para que ele pudesse encontrar ali uma jovem que pudesse casar com Isaac. Ela escuta aquela conversa, e vamos pensar aqui, imagina, não é? Eu tenho uma filha, hoje já está casada, mas imagina que ela está num determinado tanque, e naquele tanque ali, naquele poço, ela está pegando água, e aparece um desconhecido e fala assim: olha, Renata, tem uma pessoa a 700 quilômetros, e o meu patrão, ele mandou vir aqui para falar com você, para levar você, que daqui uns 700 quilômetros é onde ele mora. E eu vou levar você, que é para você casar com ele. Mamãe, que é mãe de moça, papai aí, pai de moça, o que você ia achar dessa oportunidade? Meio negócio de doido, não é? Opa, peraí. Rapaz, quem que é você? Que negócio é esse? Nunca te vi. Como é que você quer levar a minha filha? Mas Rebeca entendeu que aquilo ali era um plano, era um propósito de Deus. Rebeca não estava conhecendo Deus ali naquele momento, ela já conhecia a Deus, ela sabia o que estava sendo apresentado a ela, era algo vindo da parte de Deus para trazer algo novo, para trazer uma vida nova para ela. E ela aceita aquele convite para se casar com alguém que ela nunca havia visto. Quando você age pela fé, com obediência, com coragem, o favor de Deus te alcança. Você é grandemente usado por Deus. Muitas vezes nós questionamos quando a oportunidade chega. Será que é mesmo de Deus? Será que eu realmente devo fazer isso? Nós deixamos que a dúvida entre no nosso coração, fazendo com que percamos aquela oportunidade que nos foi apresentada e era algo da parte de Deus. Eu vou abrir um parêntese aqui.
das mulheres da Bíblia. E eu vou contar para vocês uma história bem rapidinho. E essa história é a história de um rapaz goiano. Um dia, esse rapaz goiano, ele teve uma grande oportunidade. Vou contar para vocês. Ele teve a oportunidade de se casar com uma bela morena. Vocês conhecem algum rapaz goiano? Esse rapaz estava folheando uma revista chamada A Pátria para Cristo. De repente, ele para numa página e ele olha uma morena bonita ali. Sabe o que esse rapaz fez? Não perdeu a oportunidade. Ele colocou o dedo em cima. E sabe o que ele falou? Eu vou casar com essa moça. E olha, deixa eu falar para vocês. Já fazem 32 anos e 4 meses. Olha o rapaz aqui, ó. E é claro, né, que em se tratando de oportunidades, abrindo um parêntese, né, eu não podia perder essa oportunidade, né? Resgatou ele, pastor. Queridos, é claro que, não é, eu coloquei isso aqui como um pouquinho de brincadeira, mas é verdade. É verdade no sentido de, vocês acham que quando ele colocou o dedo ali, naquela foto, ele não estava tendo um direcionamento de Deus de que aquela deveria ser a mulher para casar com ele? Com certeza. Com certeza. Eu não acho que foi um por acaso, porque senão nós não estaríamos casados há todo esse tempo. Oportunidades não podem ser perdidas. Oportunidades não podem ser perdidas. Rebeca, naquele momento em que ela está ali conversando com aquele homem, ele fala para ela: você precisa ir comigo agora. Nós vamos agora lá para você casar com o meu Senhor. Na hora que ele foi falar com os pais, na hora que ele foi falar com a família disse: não, mas fica mais um pouquinho. E ele falou: bom, vamos perguntar para ela, né? Você quer ir? Ela nem piscou, ela disse rapidamente: sim, eu quero. E Rebeca foi realmente a mãe, não é? Uma das mães da nação de Israel. Que oportunidade que ela aproveitou. Porque ela poderia ter dito: não, eu não conheço, eu não sei quem é. Eu não vou. Mas ela agarrou aquela oportunidade para ser tremendamente usada por Deus. Eu quero falar de Raabe. A história de Raabe é muito linda. Ela era uma mulher da cidade de Jericó e levava uma vida de pecado.
Porém, ela teve uma única oportunidade de ser salva da morte. E não somente de ser salva, mas também de salvar a sua família. Então, pela fé, ela converteu-se ao Deus vivo. Ela protegeu os espias que Josué havia enviado no dia da destruição da cidade de Jericó. Toda a sua família foi colocada dentro da sua casa e todos foram salvos. E eu quero ler para vocês Josué 2, de 1 a 4, que diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem para Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Raabe, ela poderia ter se intimidado. E ela poderia ter entregue aqueles 2 homens. Mas ela entendeu que através da vida deles, ela estava tendo a grande oportunidade de salvar a sua própria vida e de salvar também a da sua família. E olha só, continuando aqui, no texto de Josué 2, no capítulo 2, versículo 12, a história continua. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, Raabe está falando, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertencem. Livre-nos da morte, a nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Raabe sabia que a vida dela estava agora nas mãos daqueles homens. Mas é tão interessante que ela fala para eles irem para a montanha. E aí, eles fazem um trato e dizem: olha, todo mundo que estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Agora, se alguém estiver do lado de fora, vai morrer, a responsabilidade não é nossa. Mas quem estiver dentro da sua casa, a responsabilidade é nossa. Não vai morrer. E eles fizeram então esse juramento. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou um cordão vermelho na janela. Esse era o sinal de que naquela casa não haveria destruição, naquela casa não haveria morte. Raabe e toda a sua família foram salvos porque ela colocou ali aquele cordão vermelho que identificava que aquela casa era uma casa separada. Eu quero fazer um desafio para você. Hoje de manhã foi feito um desafio. A pastora Hannah pregou hoje de manhã. Foi top demais. Deus a usou poderosamente. E eu quero fazer esse desafio para você. Porque na sua casa, pode estar a graça e o favor do Senhor, assim como estava com Raabe e a casa dela. Quando nós nos colocamos disponíveis nas mãos do Senhor,
Ele pode começar uma nova história na nossa vida. Você hoje pode começar uma nova história. Não se importe com a vida que você levou até aqui. De repente você pode pensar, mas eu não sou digno, eu não sou digna. Raabe também não era. Mas ela foi salva. Porque ela entregou a vida dela ao Deus verdadeiro. Ela confiava que aquele Deus, o Deus dos espias, era o Deus que poderia salvá-la. Tanto as pessoas que estão aqui como você que nos assiste na sua casa. Faça como Raabe. Não se preocupe só com você, se preocupe também com a sua família. Não perca a oportunidade de ser abençoado e abençoar outros. Faça da sua casa um lugar de refúgio. Faça da sua casa um lugar de salvação. Convide o Espírito Santo para dirigir sua casa, sua família. Abra sua casa para uma célula. Faça com que na sua casa haja cura. Nós podemos fazer da nossa casa um lugar de salvação. Hoje nós não precisamos pendurar um cordão vermelho lá, mas nós sabemos que o sangue de Jesus, porque isso aqui nos remete ao sangue do Cordeiro. Hoje o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos lava de todo o pecado, Ele está presente conosco. Quando abrimos a nossa casa, o sangue de Jesus nos purifica ali. O sangue de Jesus pode salvar pessoas, porque é o sangue de Jesus que traz a salvação, através daquele sacrifício de Jesus. A sua casa pode ser lugar de cura. Pode chegar alguém na sua casa completamente perdido, completamente fora dos padrões de Deus. Mas ali na sua casa, essa pessoa vai ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ali na sua casa, essa pessoa vai entender o quão pecadora ela é e o quanto ela precisa da graça de Jesus. O Senhor te deu uma casa bonita. O Senhor te deu um teto. Glória a Deus por isso. Mas você tem a grande oportunidade de fazer da sua casa um lugar de salvação para você e para sua família. E eu tenho certeza que assim como eu, você tem familiares que ainda não entregaram a vida para Jesus. Faça da sua casa, assim como Raabe fez da sua casa um lugar de salvação. Porque no momento em que vieram para destruir, Josué deu a ordem que fossem destruir Jericó, mas disse: ali na casa de Raabe vocês não vão destruir, vocês não vão tocar. É como, figuradamente, projetando para o futuro, Josué pudesse dizer: olha, lá tem o sangue do Cordeiro, Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado está ali, então não toque naquela casa. O Senhor quer fazer isso na sua casa. Ele quer que você coloque pessoas dentro da sua casa. E pode vir a destruição, mas Ele vai dizer: nessa casa não vai haver destruição, porque o sangue do Cordeiro foi colocado aqui. Não perca a oportunidade de ter vidas transformadas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na vida de Raabe. Raabe, ela entrou para a galeria dos heróis da fé.
Em Hebreus 11:31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E não somente isso, Raabe depois se casou com um daqueles espias, com Salmão, um dos espias. E assim ela entrou para a linhagem real de Davi e para a genealogia de Jesus. Oh, que coisa maravilhosa! Cuidado para você não perder a oportunidade. Muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós rotulamos. Abra a porta da salvação na sua casa, para que Raabes possam ser transformadas, para que homens e mulheres sejam transformados, a começar daqueles, esposo, esposa, filhos. Não perca a graça e o favor de Deus, porque são oportunidades que Ele está nos dando. Eu quero falar também de Débora. Débora foi uma profetisa e foi também uma juíza em Israel. Quando direcionada por Deus, ela orientou a Baraque para que fosse a guerra contra os cananeus. E ele se recusou a ir sozinho, dizendo que só iria à guerra se ela fosse com ele. É uma história tão interessante. Olha o texto que está em Juízes 4, de 1 a 10. Eu vou ler a primeira parte que diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Veja bem que a luta do povo de Deus ali não era com qualquer inimigo. Eles tinham um potencial de guerra muito grande. Mas Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira e ali ela decidia as questões. E aí Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naphtali, lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. E Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. E Débora disse: está bem, eu irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele.
Olha que mulher corajosa. Ela não perdeu a oportunidade de estar ali. E naquela época, como mulher, isso era algo muito difícil. Mulheres não tinham liderança. Débora era uma exceção. Profetisa, juíza. E não eram só mulheres, homens vinham se aconselhar com ela. Era o general que veio falar com ela e dizer para ela: se você não for, eu não vou. Mas Débora era uma mulher de oração. Débora tinha intercessão como dia a dia da sua vida. Ela tinha intimidade com Deus, ela não perdia a oportunidade de estar todos os dias falando com Deus, tendo intimidade com Ele, ouvindo a voz dEle. Muitas vezes perdemos oportunidades de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes perdemos as batalhas porque não intercedemos. Perdemos as batalhas porque nos acovardamos. Você também é chamado, assim como Débora, para ser voz de Deus, mensageiro do céu na terra. Embaixador de Cristo entre os homens, com uma mensagem de fé e esperança para essa geração. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, não existe dificuldade tão grande que não possa ser vencida. Ela poderia pensar que com aquele potencial todo de guerra, eles estariam perdidos, mas Deus falou para ela que eles venceriam aquela batalha, porque para Deus não há impossíveis, não há impossíveis para aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Aquilo que você pensa que é impossível, não é. Aquilo que você pensa que não tem solução, tem. Deus pode trazer um caminho novo, Deus pode trazer algo novo. Basta nos colocarmos diante dEle, sermos corajosos, sermos intercessores, e Deus vai nos trazer o caminho da solução. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, nós não ficamos sem resposta. Agora, ficar sem resposta não significa dizer que é a resposta que eu quero. Muitas vezes a resposta que Deus vai me dar não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. Mas precisamos ser corajosos. Ruth é outra mulher que não perdeu a oportunidade. Gente, vocês já repararam que toda vez que eu estou pregando, o relógio parece que ele vai mais rápido? Eu acho que ele vai mais rápido do que quando é meu marido. Acho que eles põem alguma coisinha ali para acelerar o relógio. Já está quase acabando. Ruth nasceu em uma nação gentílica, amaldiçoada. Muito jovem, ficou viúva. Vocês conhecem a história de Ruth? Vocês conhecem a história de Noemi? Vocês sabem que Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilion, e suas 2 noras, Orfa e Ruth, que estavam com ela. Ela disse: olha, vocês estão liberadas, porque agora o marido de vocês, os meus filhos morreram. Leva a vida de vocês agora, vocês podem ir, para a família de vocês. Olha a oportunidade que Ruth não perdeu.
Disse Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora Rute conheceu através da sua sogra Noemi o Deus verdadeiro. E ela não queria retroceder. Depois de conhecer o que havia de melhor, ela não quis retroceder. E ela aproveitou aquela oportunidade e disse para Noemi: eu não vou te deixar, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou morrer. Rute aproveitou a única oportunidade que teve, e assim ela entrou para a linhagem do rei Davi e também para a genealogia de Jesus Cristo. E que mais? Tem um livro na Bíblia com o nome dela. Como é que isso aconteceu? Porque Deus encaminhou todo o processo, toda a vida de Noemi. Quando ela volta para sua terra, Deus prepara Boaz, um homem rico, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muitas terras, para estar se casando com Rute. Agora olha que interessante, Salmão. Lembra do Salmão? Quem era o Salmão? O marido da Raabe. Salmão gerou Boaz. Olha que coisa linda. Olha quando se aproveita a oportunidade. Cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Quando nós aproveitamos as oportunidades hoje, Deus nos leva amanhã a coisas que nós nem imaginamos. Não tente ver hoje aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Simplesmente aproveite a oportunidade de hoje e Deus vai te levar lá. Rute saiu das trevas para a luz, da maldição para a bênção, e o Senhor a abençoou poderosamente. Rute poderia ter ficado se lamentando, curtindo a dor da viuvez, triste, entrado numa depressão, ter paralisado. Sua dor não é maior do que as bênçãos que Deus tem para você. Agora é a sua vez de começar uma nova história. Assim como Rute começou uma nova história. Uma história de fé em Jesus. E com certeza o Senhor Deus te surpreenderá. Fazendo infinitamente mais do que tudo que você pode imaginar. A dor, ela pode nos paralisar. A dor, ela interrompe planos e projetos. Mas entenda que sua dor pode ser o início de um novo ciclo. Deus quer te levar para um novo começo, para algo que você nem imagina. Não passou pela cabeça de Rute que ela entraria para a genealogia de Jesus. Não passou pela cabeça de Rute que a decisão dela, a oportunidade que ela agarrou de ficar com a sua sogra, a transformaria numa mulher rica,
a transformaria na esposa de Boaz. Quando a oportunidade bater a sua porta, peça ao Senhor para te dar discernimento. E não perca, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Gente, é isso mesmo? Eu tenho 7 minutos? Então deixa eu dar uma pulada aqui. Espera aí. Eu vou chegar mais para frente, pulei várias aqui. Mas eu quero falar de uma mulher que não perdeu a oportunidade. E essa mulher sofreu durante 12 anos. 12 anos essa mulher sofreu com fluxo de sangue. E o Senhor Jesus ia passando naquela cidade. E ela correu. Aproveitou aquela oportunidade. Tocou na orla dos seus vestidos. E foi instantaneamente curada. Aquela mulher havia gasto. O pessoal do louvor pode subir. Pode esperar até 8h30. Beleza. Aquela mulher havia gasto tudo o que possuía. E pelo que o texto nos fala, ela era uma mulher de posses. Mas tudo que ela possuía, ela gastou com médicos para que aquela enfermidade fosse curada. Nós mulheres, nós sabemos bem o que é esse incômodo. Porque nós passamos por isso. Nós, vivenciamos essa situação não de 12 anos, mas mensalmente. E que é um incômodo, é. Vocês já imaginaram aquilo que para nós, não para mim, porque eu já passei, mas para quem ainda está nessa fase, mensalmente, você ficar 12 anos assim? Já parou para pensar que sofrimento? Não somente isso, mas provavelmente essa mulher tinha uma anemia profunda. Porque 12 anos. Mas na oportunidade que ela teve de tocar nas vestes de Jesus, ela não perdeu. Ela sabia que se ela simplesmente tocasse, ela seria curada. Eu quero dizer para você nessa noite, hoje pode ser o fim do seu sofrimento, o dia da sua cura. Hoje pode ser o dia do seu grande milagre. Pode ser o melhor dia da sua vida. Se você, pela fé, tocar em Jesus. Não importa quantos anos você vem carregando esse problema. Não importa quantos anos você vem trazendo essa dor com você. Hoje o Senhor quer tirar essa dor do seu coração. Hoje o Senhor quer curar essa enfermidade. Hoje o Senhor quer curar a tua alma. Talvez a tua alma esteja ferida, talvez não seja uma doença física, mas o Senhor quer trazer cura para você nessa noite. Hoje é o dia do seu milagre. Repita comigo, hoje é o dia do meu milagre. O Senhor Jesus está presente aqui. Quando nós pensamos na vida dessa mulher,
Essa mulher, ela tinha vergonha. Essa mulher não podia sair. Vocês já imaginaram isso? Ela não poderia sair na rua, porque ela passava vergonha. Ela vivia de médico em médico, encolhida na sua casa, com vergonha da sua situação. Porque quando ela saía, as pessoas viam o que estava acontecendo. Deixa eu dizer para você, talvez hoje, você esteja envergonhado com a situação que está passando na sua vida. Mas não deixe que a vergonha impeça você de tocar nas vestes de Jesus. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu preciso de Ti nesta noite. Senhor Jesus, eu preciso de um milagre na minha casa. Senhor Jesus, eu preciso de um milagre na minha vida. Senhor Jesus, eu preciso de um milagre na minha família. Não perca a oportunidade de falar com Ele essa noite, de tocar nas vestes dEle essa noite. A oportunidade que Ele está te dando agora, hoje. Ele pode tirar a sua dor. Ele pode derramar sobre você o bálsamo que vai aliviar o teu sofrimento. Porque Ele pode todas as coisas. Transforme hoje a dor do seu coração no início da sua vitória. Se você quiser marcar a história nessa geração, com a sua família, então aproveite ao máximo as oportunidades que o Senhor está te dando, como essa de agora à noite. Que o exemplo dessas mulheres possa tocar o meu coração e o seu coração. Elas souberam aproveitar as oportunidades, com coragem, com determinação, com fé, com ousadia, com intrepidez. Não deixe que o medo te paralise. O amor do Senhor lança fora todo medo. O tempo de aproveitar as oportunidades é hoje, é agora, nesse momento. Nós só temos uma vida para viver e ela vai logo passar. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Muitos de nós perdemos amigos, perdemos parentes. Muitos de nós perdemos pessoas queridas. E é uma dor profunda. É uma dor profunda. Mas entrega essa dor hoje. Entrega essa dor ao Senhor. Toque nas vestes de Jesus e diga para Ele: Senhor, eu quero ser curada. Ele continua te amando. Ele continua cuidando de você. Ele continua te dando a oportunidade de servi-lo. Ele continua te dando a oportunidade de ser uma testemunha daquilo que Ele pode fazer. Quando Deus leva alguém da minha casa, quando Deus leva alguém da minha família, não significa dizer que Ele não me ama. Ele continua me amando. Ele continua cuidando de mim e me dando a oportunidade de vencer e ser uma testemunha de quem tocou nas vestes dele e recebeu o alívio. Eu quero orar com você. Cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma situação.
Cada um tem vivenciado um momento diferente na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Cada um de nós tem vivenciado momentos diferentes. Mas nós sabemos que existe um Deus no céu e que nós podemos invocá-lo. Nós sabemos que o Senhor Jesus está pronto a nos abençoar. Basta que nós toquemos nas suas vestes. Eu quero que você se levante aí no seu lugar. Eu quero orar com você. Se o seu coração está aflito, se o seu coração está ferido, está magoado, tem sentimentos dentro de você que precisam ser mudados, eu quero que você erga a sua mão onde você está. Erga a sua mão onde você está.